Bom, pessoal, eu vou explicar para vocês agora, né, as questões aí restantes do PET, né, para vocês entenderem direitinho e fazerem o uso da equação. A questão número 5, ela é uma charada, onde vocês vão interpretar o enunciado para montar a equação. Vou ajudar a vocês a montar essa equação. Então, o gavião chega ao pombal e diz: adeus, minhas 100 pombas. As pombas responderam em coro: 100 pombas não somos nós. Com mais 2 tantos de nós e com você, meu caro gavião, 100 pássaros seremos nós. Quantas pombas estavam no pombal? Legal, né? Mas sabe como solucioná-la? Chame de x o número de pombas, monte sua equação e resolva. Então, veja só, o número de pombas nós vamos chamar de x, conforme aí o enunciado. Então, tá aqui x. E elas dizem: com mais 2 tantos de nós. 2 tantos significa o dobro. Então, mais 2x, certo? Com você, meu caro gavião, quer dizer, mais o gavião, 100 pássaros seremos nós, igual a 100. Então, a sentença que traduz esse enunciado é x mais 2x mais 1 igual a 100. Repetindo, x representando o número de pombas, mais 2 tantos de nós, que representa o dobro, com você, meu caro gavião, mais 1, 100 pássaros seremos nós, igual a 100. Então, depois dessa equação aqui montada, você vai resolvê-la e encontrar o número de pombas que havia aí no pombal. Certo, gente? Agora, a questão número 6 foi dada a equação 2x mais 5 igual a 7. E é verdadeira para um único valor numérico chamado raiz da equação. O valor numérico que torna essa expressão verdadeira você aí tem 4 opções: letra A menos 6, letra B menos 1, letra C 1 e letra D 6. Você tem 2 caminhos. Você pode pegar cada valor opcional, substituir aqui no valor do x e resolver, né? Resultado do primeiro membro sendo igual ao do segundo, aquele número é solução. Mas o caminho mais curto é você realmente resolver aqui a equação e encontrar o valor do x, marcar a opção correta. A número 7 é um problema que diz o seguinte: uma empresa, para ser ativa no mercado de importações, necessita de 160 mil reais como capital inicial. Sabendo disso, Hugo, Leonardo e Ricardo resolveram constituir uma sociedade. Leonardo entrou na sociedade com 5 mil reais a mais do que o dobro de Hugo. Ricardo entrou com 5 mil reais a mais do que o triplo de Leonardo. Qual a quantia que Ricardo contribuiu nessa sociedade? Então, nós sabemos que para eles iniciarem, né, essa empresa, eles precisam de 160 mil reais. E aí os 3 resolveram, então, fazer uma sociedade. E diz no enunciado que o Leonardo entrou na sociedade com 5 mil reais a mais do que o dobro de Hugo. Hugo, nós não sabemos. Então, se a gente desconhece, se é uma incógnita para a gente, nós chamamos de x. O Leonardo entrou com o dobro do
5.000. Então, nós representamos por 2x mais 5.000. E o Ricardo entrou com R$5.000 a mais do que o triplo de Leonardo. Então, triplo são 3 vezes mais. Então, eu vou colocar 3, que vai multiplicar, né, a expressão algébrica que o Leonardo entrou, que foi 2x mais 5.000. E ele ainda colocou mais 5.000. Agora, essa expressão algébrica aqui, eu já posso reduzi-la. 3 vezes 2x são 6x. 3 vezes 5.000 são 15.000. Mais 5.000. Repito, 6x, 15.000 mais 5.000, 20.000. Então, significa que o Leonardo entrou com 6x mais 20.000. Agora, nós montamos a equação. X mais 2x mais 5.000 mais 6x mais 20.000 igual a 160.000. Você resolvendo a equação, você vai encontrar exatamente o valor do Hugo, que é o x. Como ele quer saber aí o valor de Ricardo, então você faz 6 vezes o valor do Hugo e soma com 20.000. Entendido? Agora, a questão número 8 é sobre o quadro mágico e sobre uma pirâmide ou uma pilha. Então, vou explicar aqui primeiro sobre o quadro ou quadrado mágico. O quadrado mágico, esse aqui, ele é composto, né, de linhas, é o que está no sentido horizontal, de colunas, o que está no sentido vertical, e de diagonal. Então, aqui nós temos 2 diagonais. E para a gente completar o quadro mágico, nós temos que descobrir primeiro a soma mágica. A soma mágica seria a soma ou de uma linha, ou de uma coluna, ou de uma diagonal. E aqui eu não tenho como, porque na linha, por exemplo, aqui na primeira, eu tenho uma incógnita. Então, primeiro eu tenho que saber o valor dessa incógnita x. Nesta coluna, eu tenho esse termo x menos 1. Eu primeiro preciso descobrir o valor dessa incógnita. E nas outras colunas, né? Aqui eu tenho 5 e tenho 1, mas não tenho valor aqui. Aqui eu só tenho x, né? E o mesmo acontece nas linhas. Eu tenho o 1 e o 6, não tenho aqui. Aqui eu só tenho o meio, não tenho as extremidades. Né? Aqui já expliquei o valor do x. E na diagonal acontece a mesma coisa. Então, nosso primeiro passo é descobrir o valor dessa incógnita. Como? Se eu sei que as linhas, as colunas e as diagonais têm que dar o mesmo valor, então eu posso montar uma equação utilizando essa linha e utilizando essa diagonal. Então, eu posso colocar que x menos 2 mais 5 é igual a menos 2 mais x menos 1 mais 6. Resolve essa equação, você tem o valor de x. Depois você monta um outro quadro mágico e vai substituindo os valores. No lugar do x, você substitui o valor que você encontrou, repete o menos 2, repete o 5. Aqui você vai pegar o valor do x, vai tirar uma unidade, vai colocar o valor restante, repete o 6, repete o 1. Depois, aqui você já consegue encontrar a soma mágica. E aí, você descobrindo a soma mágica, você precisa de ter 2 valores que você vai somar e ver o que falta para chegar na soma mágica. E aí, então, você vai completando
os quadros que estão faltando ali, certo? E agora, na pirâmide, o que nós sabemos que cada 2 quadradinhos de baixo resulta o quadradinho de cima. Então, menos 3 mais x, eu vou representar aqui. Menos 3 mais x. Aqui eu vou representar x mais 5. E aqui eu já posso colocar o valor 5 mais 8. O valor que vai dar. Depois você vai pegar essas duas expressões algébricas aqui, ó, e você vai igualar 6 e resolver a equação. Então, vou dar um início aqui para você entender melhor. A gente sabe que os 2 de baixo resultam de cima. Então, aqui eu tenho que deixar indicado menos 3 mais x. Esse aqui eu vou deixar indicado x mais 5. E aqui 5 mais 8, 13. E agora, como eu tenho incógnita aqui, então eu preciso descobrir o valor dessa incógnita montando a equação menos 3 mais x mais 5 igual a 6. A partir do momento que você resolver a equação, você descobre o valor de x. Depois, então, você faz uma outra pirâmide colocando os valores. Menos 3, o valor do x que você encontrou, repete o 5, repete o 8. Depois, menos 3 somados com o valor do x que você encontrou, você vai colocar aqui o valor. O x que você encontrou somado com 5, você vai pôr ali o valor numérico, repete o 13. Depois vai somando os 2 de baixo para encontrar o de cima, até você chegar no topo da pirâmide. Certo, gente? Eu acho que deu uma clareada aí para vocês. E a última questão, que é a número 9, é uma outra situação, problema, onde ele diz que num domingo a família de Beatriz resolveu aproveitar a promoção comprando alguns sanduíches e 10 bebidas. E o total da conta foi de R$ 59,55. E quer saber quantos sanduíches foram comprados. Então, sanduíches, a quantidade que você não sabe, você chama de X. Então, você vai ter 4,95x, que significa R$ 4,95 é o preço de cada sanduíche, né? Então, acompanhado do X, mais, se ele comprou 10 bebidas, 10 vezes 1,5, igual ao total aí, né, que foi de R$ 59,55. Lógico que é dinheiro, vamos trabalhar com o número decimal, nada diferente, né? Você coloca os termos nos devidos lugares, no final você vai ter exatamente uma divisão de número decimal por número decimal. Observem se as casas estão igualadas. Se estiverem, é só cortar as vírgulas e resolver a divisão. Então, eu espero que vocês, né, tenham entendido e tentem fazer aí as atividades treinando o cálculo da equação, ok? E aí nós vamos corrigir, então, essas atividades aí na próxima semana, na quarta-feira.